Estamos de volta com o episódio sobre a inclusão. Foi estudando, foi buscando sozinha ou você conseguiu encontrar apoio em algum local? Porque vamos voltar um pouquinho no tempo, ainda se falava pouco, né? Não tinham muitas definições, coisas muito claras. Hoje a gente tem muita informação. Antes não tinha tanto. Como que foi? Sim. As psicólogas faziam curso em São Paulo, né? Sim. Todas elas só tinham curso lá. E o que sobrava para quem não viajasse para lá eram alguns cursos de extensão, né? Que estava lá na plataforma e era uma plataforma bem famosa naquela época. Sim. Então eu comprei alguns cursos, assisti alguns cursos. Depois eu lembro também que há muita coisa assim que a gente faz em casa dá certo, você replica depois na sala de aula, explica para a professora que deu certo, mas a maioria foi a prática de consultório, observando TO, fono e psicóloga. Sim. Esse foi minha maior aprendizagem. Sim. Estar presente no momento dos atendimentos fez a diferença pro Fez Cristiano. a diferença. Pra você e pro Cristiano. Sim. Né? Sim. Eu vou colocar você no meio porque você é a ponte, né? Sim. Foi por meio da tua insistência em casa, do desenvolvimento, que você conseguiu aplicar e ter bons resultados. Naquele momento eu tava assim, nossa, né, ansiando, tava bem na hora do meu sucesso profissional, vamos se dizer assim. Mas eu pensava, meu sucesso profissional não vai compensar o meu fracasso familiar. Sim. Então eu desisti da minha carreira naquele momento. E aí eu e meu esposo conversamos e ele foi o provedor e eu deixei tudo para fazer parte dessa parte da vidinha dele naquele momento. E vale destacar que enquanto eu estava vivendo tudo isso, muitas pessoas falaram assim, algumas psicólogas antigas, elas falaram assim, nossa, você tem muita sorte, porque você pode estar aqui, mas a maioria das mães não podem estar aqui. Sim. E realmente, verdade, eu tinha muita sorte, mas eu sentia aquilo como uma responsabilidade, talvez? É como se ela tivesse assim... eu me sentia diminuída, sabe? Entendi. Tipo, você pode, mas as outras mães que não podem, e aí? Como se a culpa do mundo fosse minha, entendeu? Mas ela não via que eu tinha largado meu sonho, que eu tinha deixado também um momento profissional meu de que estava em ascendência naquele momento. Né, eu queria me sentir valorizada, entende? Sim. Por estar ali naquele consultório, naquele momento. Sim. Mas o meu esposo, ele é ótimo nisso. Ele me dava muita identidade, falava do meu valor, falava o quanto estava sendo importante, independente do que alguns familiares questionavam sobre a questão de eu não estar trabalhando fora, né? Sim. E ele não, ele sempre me validou, então a gente conseguiu seguir. É muito forte. bonito ver essa interação entre vocês, porque muito do que você vive hoje é por conta do suporte que ele te deu, né? Perfeito. E quando tem essa dinâmica entre o casal, Nossa. é sinônimo de sucesso. E a né? evolução da criança é Sim. fantástica, né? É um espelho, né? Você acaba vendo na evolução dele aquilo que está sendo replicado pelos pais, né? Sim. Então, assim, faltou empatia, por exemplo, da psicóloga, que nem você falou, mas... alguns, né? Não vamos colocar todos, Sim. né? Alguns no meio do caminho, mas a maioria são bons. Mas teve empatia, por exemplo, do familiar principal, daqueles que estavam mais próximos, que é seu esposo, e acabou refletindo isso, né? Sim. E você estava falando das terapias e das técnicas. Você acabou tendo que desenvolver algumas ferramentas ali dentro de casa mesmo para poder dar continuidade na formação do Cristiano. Sim. Conta um pouquinho do processo. Como foi esse processo de... fiz o curso, vi como é que faz e aplicar isso em casa, mas olha, eu não tenho ferramenta necessária. Vou ter que criar uma ferramenta. Como que foi esse processo? Eu aprendi sobre a questão da dessensibilização. Essa é a palavra-chave para tudo que eu ia pensar, do que eu ia resolver com ele. Sim. Então, o primeiro momento que foi reconduzir ele para a escola de novo, né? Eu pensei assim, bom, eu não posso chegar naquele ambiente do nada, num momento super agitado, porque tem o dia que você vai entregar material e conhecer a professora, e vai todo mundo junto, e aquele, né?
E eu fiquei pensando como que a gente podia fazer isso. Então, à noite, na hora mais calma, a gente colocava ele no carro e passava e ficava andando ao redor da escola. Um dia, olha, Cris, essa vai ser sua escola, é de criança grande, olha que legal. E ele não falou nada. Com quantos anos? Aí tava com 4. Com 4. 4 para 5. É que ele faz bem no meio do ano, por isso que eu sempre falo assim. 4 para 5. E tá, ele ficou quietinho, nananã, porque ele já tava traumatizado daquilo, mas ele já tinha ficado quase que 1 ano em casa, né? Sim. Então já tava mais, já tinha esquecido escola, vamos dizer assim. E aí passávamos. Depois a gente ficou fazendo isso toda noite durante uma semana. Daí na outra semana a gente desceu na quadra, também não tinha ninguém. Entramos assim na frente da escola. Olha, as crianças entram por aqui, nananã, tá. Outro dia fomos na hora do vucu-vucu, mas não desci com ele, entendeu? Só deixei ele observar o movimento, o entra e sai, aquela coisa. E tá, fomos embora. Falei, Cristiano, agora você vai conhecer a sua professora. Fui na escola e pedi um vídeo da professora se apresentando antes de ter esse primeiro contato com ele. Olha só. Aí a professora se apresentou, a tutora se apresentou, e aí ele assistia aquele vídeo durante o dia, umas 2, 3 vezes, e tá. E aí chegou, né, o grande dia de entrar na escola. Então, assim, com o tempo, a gente foi criando, e aí eu fui fazendo um passo a passo de tudo que deu certo para ele. E esse é o curso que eu dou hoje, né? De capacitação para os professores. Que foi porque várias coisas deram erradas, né? Sim. Então, eu selecionei lá o que foi assertivo, que eu vi que, nossa, funcionou com ele. E eu acho que o primeiro passo foi essa dessensibilização da questão da escola. Tudo que você descreveu, só para quem tá nos ouvindo e não entende dos termos, isso, foi essa dessensibilização, que aí aos poucos introduzindo um contexto, algo novo, pode ser um objeto, um alimento, isso, perfeito. Uma rotina que ele precisa simular, mas aos poucos, gradualmente aumentando a aproximação, né, dele com esse objeto, com a situação, até que ele consiga de fato interagir com isso. Então esse é o processo de dessensibilização, né? Isso. Que a gente chama. E mesmo estando lá na escola, aí quando entramos, ele reconheceu a professora do vídeo, reconheceu a tutora. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre a questão de tutoria. Nesse momento, ele estava respaldado pela tutora. Sim. Porque eu entendi que, já que eu tinha fracassado nas escolas de bairro, eu iria procurar nas escolas dos centrais, né? Então eu comecei a visitar todas as escolas centrais da minha cidade. Então, fazendo uma pausa, você mudou a sua estratégia. Você tirou ele do bairro, falou assim, eu preciso de uma escola que dê um suporte maior para ele. E aí você começou essa busca, só para quem tá nos ouvindo entender, por uma escola nova. Então você chegou a conhecer essas escolas antes, e como que foi a escolha? Vamos Isso. daí. Eu percebi que quando eu falava do diagnóstico dele e falava que ele tinha um laudo, né, da neurologista, e eu queria saber sobre acompanhante escolar, como que seria o processo. As escolas filantrópicas, aí vamos explicar o termo, é uma escola particular, você paga a mensalidade, mas ela é uma escola que não visa lucros. Então não tem uma pessoa que fica com esse dinheiro, é tudo investido na própria escola. Sim. Essas escolas, elas já estavam andando conforme a lei. Não, você traz o laudo, no primeiro dia ele já vai ter a acompanhante terapêutica à disposição dele. Então, nossa, 1 ano depois já tava, né? A resposta foi completamente diferente. E mesmo, então, aí fizemos esse recorte, voltamos lá para aquele dia da dessensibilização na escola. Chegamos lá, então agora tinha professora, e tinha acompanhante terapêutica e tinha auxiliar da turma, né? Agora tinha uma pessoa só para olhar o Cristiano. Mesmo assim, eu permanecia na sala, ali ele ficava 1 hora por dia na escola, eu permanecia na sala no cantinho. Essa rotina dele nessa volta, nessa segunda tentativa, também foi reduzida, foi personalizada para ele, né?
Foi uma rotina totalmente menor. diferente. Sim. E aí elas permitiram a minha presença em sala de aula, porque nós entendemos como a dessensibilização era extremamente importante, para ele não chutar a porta, não sair correndo. Sim. Então ele brincava com as crianças, fazia o que a professora pedia, era guiado pela acompanhante terapêutica, e eu ficava lá atrás da sala. Sim. Aí fui vindo, fiquei na porta. Eu ficava aqui na porta. Aí fui ficando no corredor, fui ficando lá embaixo e fui ficando no estacionamento. Mas durante 3 anos, eu acho, não lembro direito, eu fiquei no estacionamento o tempo todo esperando ali com o celular, qualquer chamada, qualquer coisa que pudesse acontecer. E acontecia. Por isso que eu não saía de lá, entendeu? Ainda Eu tinha mesmo muita dificuldade. Sim, mesmo tendo criado toda uma estrutura para que ele conseguisse estar na sala de aula, ainda assim, a criança apresenta algumas inconsistências, né? Sim. Ainda sofre algumas interferências. Olha só que interessante. O dia que eu decidi, porque assim, eu tava quase decidida que ele não ia participar da escola regular. Sim. O dia que eu decidi foi por causa de uma professora, vou honrar ela agora, foi a professora Isis. Tava na hora da aula de música, aquele coral, a escola inteira lá embaixo, né, no ginásio, assim. Sim. E tava lá a professora de música ensinando coral, tava eu no cantinho, o Cris com a professora, e ele deu uma crise, sabe, um comportamento disruptivo, e eu não sabia se era música, não sabia se era a quantidade de pessoas, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ele se jogou no chão, todo mundo ficou me olhando, as crianças, a escola inteira, porque assim, era estridente, sabe? E eu, nossa, suando frio assim, sabe? Pois essa professora não se jogou no chão igual ele e começou a nadar. E rolava, e ria. E ele começou a imitar ela. Rolava e ria. Que legal. E eu falei, olha aí, ela imitou o comportamento dele, ele achou engraçado, deu atenção pra ela, Sim. cortou aquele comportamento inadequado, começou a interagir com ela, né? Sim. Atenção compartilhada. Eu falei, meu Deus, existe gente boa ainda. Isso é um sinal, vou continuar, entendeu? Mas, porque, assim, durante todo o nosso processo, já que eu falei da Isis, a Manu, a Edna, essas são as professoras. são as professoras, Andréia, tem mais só a professora Carol, que é a personagem do meu livro. A professora Aline, nossa, foi sensacional, porque ela ia casar no ano que... ela tinha sido professora dele 1 ano e ela ia casar no outro ano. Uma coisa assim, e ela queria que ele fosse o pajem dela. Eu falei, Aline, que emoção, mas, meu Deus, como que nós vamos fazer isso? Você que desafio. Você que trouxe a preocupação. Nossa, Deus. Eu topo, mas... Nossa, mas foi assim, de chorar, foi lindo. Aí a gente trabalhou com a psicóloga História Social, montamos passo a passo do que ia acontecer no casamento. A Aline ensaiou o casamento com ele todinho, com todo mundo, umas 3, 4 vezes. Sabe? A gente tem filmagem. Ela falou assim, Bruna, se ele subir no altar lá, a hora que eu estiver falando meu sim, o que ele quiser fazer, eu sou professora. Esse é meu lugar. Nossa, gente, então tem pessoas abertura, muito, né? muito, muito legais na minha vida, assim. Teve as ruins, mas foram menos. Maioria, assim, tiveram empatia. Aprenderam assim com a questão, né? A psicóloga passava pra mim, eu passava pra elas. Então, elas falam pra mim que elas tiveram uma riqueza de conhecimento muito grande depois que o Cris passou pela vida delas. Que legal. Isso é um divisor de água na vida de qualquer professor. É verdade. Receber... É uma aprendizagem ao contrário, né? Então, assim, ele acabou ensinando muitas coisas a elas que elas vão poder ajudar outras pessoas futuramente. Isso é muito enriquecedor. Receber um aluno é um desafio, né? Um aluno atípico é um desafio. Sim. E você conseguir ter conquistas ali naquele momento, ter uma relação tão gostosa com a família, como é o caso, é um presente para um professor em sala de aula, porque ele vai aprender muito. Coisas que ele nem imaginou que ele precisasse desenvolver, ali ele vai conseguir. Seja uma adaptação de um currículo, seja adaptação de uma atividade, de uma brincadeira, o que for. Ele vai precisar mudar, se reorganizar para conseguir
integrar esse aluno, incluir, né? Quando a gente quebra essa barreira formal, professor-família, porque os professores geralmente tentam impor, né, essa formalidade, esse distanciamento. Quando a gente quebra, eu lembro que eu fazia de tudo, assim, para conseguir ter elas perto. Na minha mesa, eu convidava para um café, eu dava uma carona, eu falava assim, olha, eu vou levar o Cris em tal parque, eu queria muito que você fosse, né? E aí, aniversário dele, eu convidava elas. Então, assim, muitas são minhas amigas até hoje. A maioria. Eu não tinha mais convivência social para fora de casa. Sim. Então, a presença delas também era um conforto para mim. Era uma amizade, a gente conversava sobre ele, né? Elas cresciam profissionalmente e eu crescia naquele campo emocional ali, né? Sim. E, nossa... Servia até como suporte emocional. Suporte, foi, nossa. É muito importante a gente ter esse relato, sabe, Bruna? Porque a gente entende que com a proposta desse curso e tudo mais, que é pensado justamente para romper essas barreiras, para diminuir esse distanciamento entre o profissional e a criança e a família. A gente entende que a importância do vínculo nesses momentos é o que faz essa barreira cair. Perfeito. É o que faz gerar resultado. Vínculo. Se não tem esse vínculo, não funciona. Como não funcionou para você naquele primeiro diagnóstico. Sim. Quando você conseguiu criar um vínculo, quando você conseguiu se conectar com aquele profissional, tudo começou a fluir. E é assim em todos os sentidos. Se ele precisa de um médico, se ele precisa de um dentista, se ele precisa de um profissional físico, fisioterapeuta, que seja, todos precisam criar esse vínculo com a criança, né? Não só com a criança, mas com a família. Uhum. E essa fala, acho que é a mais importante, porque a criação do vínculo, ela fortalece esse laço e desenvolve os dois lados, né? Os dois, não, eu vou colocar 3, porque eu coloco a criança, a família e o profissional. Sim. Então, essa tríade, ela funciona muito bem, ela se desenrola muito bem dessa forma. E é muito bonito quando a gente consegue um relato dessa ruptura, de que funcionou, de que é possível, de que tem um trabalho por trás, mas a recompensa existe porque foi feita toda a lição de casa certinha, tudo se encaixa e funciona. Quando essa equipe multiprofissional entra dentro da escola, eles dão a opção dos professores irem até a clínica e conhecerem como está sendo trabalhado com o Cristiano na clínica. Sim. E a professora Carol, que é a que eu coloquei como personagem do meu livro, ela sempre estava disposta a ir nas clínicas. E quando os psicólogos iam na escola, tudo que eles explicavam para ela, ela tentava seguir à risca. Sim. Então ela teve essa preocupação de falar, não, eles estão me dando um direcionamento, uma orientação e eu vou seguir. Porque teve outras que, tipo assim, o psicólogo ia e não ia, era a mesma coisa. Continuava daquele jeito, do que ela queria, entende? Elas não absorviam, não se colocavam nessa posição de aprendiz. Sim. Né? Então eu achei fantástico isso. Ela caminhou grande parte da minha jornada, é uma professora fantástica, tem um perfil assim para criança especial, porque tem essa questão do perfil também, tá? Sim, não é Cada profissional tem um perfil para determinada idade, para determinado... Quando a escola fala assim, ó, eu vou te contratar porque eu tenho uma vaga para você ser acompanhante, né? Sim. Aí a pessoa precisa do trabalho, não, eu vou. Não, nossa, não vai. Só vai se você tiver perfil para isso. Exatamente. Né? Se é uma coisa que você já gosta, que já te interessa. Sim. Empatia, principalmente empatia, se colocar no lugar do outro. Resiliência, né? Resiliência, não ter problema com frustração, porque tem pessoas que não conseguem se frustrar. Sim. Trabalhar sob pressão. Você tem que se conhecer. Para você ser um profissional bem-sucedido, você tem que saber quais são as suas qualidades e os seus defeitos. Isso é fundamental. E aí você trabalhando naquilo que te potencializa, naquilo que você já sabe fazer ou que você gosta e tem interesse, é sucesso profissional, não tem dúvida, né? Sim, você trouxe a questão, né? Trouxe o lado dos profissionais que te deram toda a instrumentalização para você conseguir iniciar essa inserção do Cristiano na escola. Teve o seu papel, o papel do seu marido, da família. Teve o papel do professor, mas tem um outro elemento nessa história que é muito curioso, que também
no ambiente escolar, é óbvio que ele vai ter que ser os coleguinhas. Aí. Como que foi esse... Quando que você percebeu que você precisava conversar com esse público? Como que você... teve alguma situação que desencadeou isso? Porque você sabe que a escola tem vários personagens. Tem professor, tem o pessoal da cantina, da limpeza, da recepção, enfim, tem todos esses elementos. Mas tem um aluno, coleguinha. Teve alguma situação que fez você abrir o olho e falou, opa, eu preciso falar com essa turminha também? Sim. Eu percebi que quando no condomínio onde a gente mora, tem vários parquinhos, né? Sim. O Cristiano era o rei do parquinho. Passava o dia inteiro naquele parquinho. Sim. E quando a criança que tava lá no parquinho, se ela tava sozinha, sem amiguinha, ela vinha, sabe? Ela tentava um relacionamento com ele. Sim. E se eu não falava nada, ela desistia. Porque ele ignorava, né? Ele, Sim. a princípio... Aí, quando eu mediava a brincadeira, o pega-pega, dava modelo, fazia... Nossa, eles brincavam a tarde inteira. Sim. Seja na gangorra, seja de pega-pega, do esconde-esconde. E aí, eu comecei a reparar isso. Eu falei, como que é isso na escola? Né? Como será que funciona? E, a partir desse momento, eu entendi que se a criança vai ter medo de tudo que é diferente... Sim. Do nada ele dá um grito, do nada ele sai correndo, do nada ele bate nas portas. Claro, né? Você não vai querer, você tem receio de chegar perto, né? Sim. Mas se você explica a condição para a criança, a criança tem um coração mais puro. Ela entende melhor que os pais dela, Sim. né? Os pais vão ver assim, nossa, tem uma criança que vai atrapalhar meu filho na sala de aula. E elas não. E ela vê ele como, é o bebê que eu tenho que proteger, Sim. sabe? Então, é o amiguinho que eu tenho que cuidar. Diferente dos pais. Então, eu percebi duas coisas. Primeiro, que se eu participasse da reunião de pais no início, colocasse minha história, né? Aqueles pais... Eu também evitaria muito transtorno durante o ano. Por quê? Porque é os pais que vão ensinar para as crianças... estarem perto dele ou não, Sim. né? Então eu explicava o diagnóstico, como que ele funcionava, que ele estava todo o tempo sendo monitorado, que em nenhum momento ele ia atrapalhar a aula, que assim que ele começasse a ficar nervoso ele tinha um acompanhante que tirava ele da sala de aula, que qualquer objeto que ele danificasse eu ia fazer reparação no outro dia, até que para mim era muito interessante que isso acontecesse para que ele aprendesse a pedir desculpas, Sim. que as coisas têm jeito, né? Que a gente pode errar e depois a gente conserta. E fui explicando isso para os pais. Outra fala importante na reunião de pais, que eu nunca esqueço, foi questionado, né? Por que criança... Foi questionado numa palestra... Eu tinha acabado de dar uma palestra para os professores e eles me questionaram por que não ia para pai. Que estava muito difícil, entendeu? E aí eu aproveitei a fala que eu dei lá na palestra e já falei pros pais. Eu falei, olha, muitas pessoas falam, por que não vai para pai? E eu vou explicar para vocês o que acontece. A criança com dificuldade de aprendizagem, ela aprende por imitação. Então, nós vamos colocar várias crianças juntos, fazendo ecolalia, fazendo movimento repetitivo estereotipado, tendo um comportamento inadequado, uma vai copiar a outra e a gente não vai conseguir sair do lugar. Eu não digo aqui terapias individuais, né? Precisa, na PAI, nossa, é extremamente importante. Mas, nesse sentido de sala de aula, a gente só consegue numa sala de aula, né? No sentido de sociedade, de fato. Isso, né? isso! A PAI, ela é excelente, mas é um universo próprio, paralelo, não é a sociedade de fato, onde você precisa trabalhar questões como acolhimento, né, interação. Sim, e aí eu falei para os pais, olha, eu escolhi essa escola por conta dos princípios e valores. Sim. Claro que nós temos que nos preocupar com o sucesso profissional dos nossos filhos. Nós estamos num sistema capitalista, né? Que você tem que correr mais que tudo, ser o melhor, ganhar mais que todo mundo. Mas vejam, se vocês não se preocuparem agora com os princípios e valores de igualdade e tolerância, um dia vocês serão idosos. E aí esse filho que você criou para ganhar dinheiro, será que ele vai ter tempo e vai ter olhar para você? Sim. Né? Como que vai ser isso?
Então, vamos trabalhar ao mesmo tempo que vocês me ajudam e eu sim, eu vejo todos os pais, todos eles têm questões pertinentes aos filhos deles, né? Toda criança é importante, mas eu falei assim, olha, e vocês, eu não posso ajudar vocês nas questões individuais dos filhos de vocês, mas vocês podem me ajudar. Então é com toda a humildade que eu venho a apresentar a minha história e pedir a ajuda de vocês. Ensinem o filho de vocês a amarem meu filho, que eu vou fazer toda a minha parte para que ele tenha um comportamento, né, que também deixe as crianças felizes. E a gente pode trabalhar junto, sabe? Aí tinha mãe chorando, pai chorando, foi lindo. É isso que eu ia perguntar, como que foi a receptividade dessa informação, lindo. Dessas falas. Foi lindo. Aí eu percebi que o ano que eu não fiz foi um ano de muito bilhete para professora, muita reclamação. E a partir dali, zero. Zero. Entendeu? Então, até com pais que tinham faltado na reunião. Não sei como a coisa se espalhou, entendeu? Sempre tem um grupo paralelo, né? Então, a primeira etapa foi trabalhar com os pais, não diretamente com a criança. Isso, primeiro com os pais. Com as famílias. Com as famílias, Aí dos pais, eu vi essa receptividade, falei, pronto, eles entenderam, vamos agora focar nas crianças. E aí, durante a vida, assim, uma professora ou outra ia contando uma coisa muito legal que aconteceu na sala. Por exemplo, tem o Lucas, né? O Lucas viu o Cristiano tentando interagir com um menino de outra turma. O Lucas é da turma do Cristiano. Sim. E o menino da outra turma não sabia que o Cristiano tinha autismo. Começou a rir, a apontar, chamar os amigos e caçoar dele. Sim. O Lucas pegou, ele era um pouquinho menor da turma, assim. E ele falou pra professora, olha lá, professora, estão rindo do Cristiano? Eu vou lá dar um jeito neles agora. Que bonitinho. Defendendo e tomando pra cima. E assim, foi lindo. Então, as outras histórias que aparecem, claro, né? Eu já coloquei isso na capa do livro, que o autismo não deve ser romantizado, é complicado. Mas não tinha como eu tratar isso com as crianças de uma forma muito realista, né? Então eu fui pegando essas falas, esse dia a dia delas e as crianças são acolhedoras, né? Sim. Quando você pede um auxílio, uma ajuda, elas retornam positivamente com uma atitude de acolhimento. Eu já vivenciei experiências assim em sala de aula e eu via como tem um cuidado, um olhar diferenciado, por mais que não consigam interagir da melhor forma, às vezes tem alguma coisinha, mas eles buscam a interação, se preocupam, cadê a fulaninha? Cadê o fulaninho? Por que ele não tá aqui? Ficam de olho, são os nossos ajudantezinhos ocultos ali. Sim, porque a professora não tem 500 olhos pra conseguir olhar todos. E aí, nesse momento, sempre tem um ali de vigia, um coleguinha que acolhe, um coleguinha que ajuda, que informa, que traz essas questões. Isso é muito bonito. E foi aí que surgiu a ideia do seu livro? Como que foi? Foi aí. Aí eu montava em PowerPoint, né, alguma coisa que conseguisse explicar para elas as sensações. Eu pensei primeiro, por conta daquela etapa que eles estavam vivenciando, os sentidos, eles aprendem, né, o sentido, o olfato, tato. Eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o Cristiano. Sim. E aí eu fui juntando uma questão com a outra. Mas assim, quando o livro, eu contava pra minha mãe, eu fui, dei a palestra para as crianças entenderam. Como que foi essa palestra, filha? Eu falei, foi assim, assado. Ela falou, nossa, filha, se você transformar isso num livro, as crianças não vão sofrer bullying. Sim. Daí eu deixei quieto, né? Porque mãe, né, sempre tem a melhor visão da gente, né? Passou um tempo, ela me ligou. Filha, eu tô orando aqui, ó. Faz esse livro que eu vou pagar a ilustração desse livro. Nós vamos dar um jeito de colocar esse livro para todas as crianças terem acesso. Isso é uma coisa muito importante. Ela ficou com aquilo, sabe? Ela disse que um dia em oração ela sentiu muito forte de pedir para mim. Parei tudo que eu tava fazendo na minha vida naquele momento, porque eu não faço propaganda do meu trabalho, sabe? A minha capacitação de professores, eu não dou conta da minha comunidade. Sim. Então, eu não tenho, assim, uma página nem nada. É de uma capacitação que eu já dei, aí os professores falam, olha, a Bruna foi lá, foi legal, a gente aprendeu, vamos chamar ela aqui na nossa escola. Sim. Então, é ali que eu dou conta ali da minha comunidade escolar. Sim.
Mas eu não tenho nenhuma propaganda, assim, em página da internet. E eu oro, Deus, quem precisa, quem o Senhor enviar, eu vou, né? Sim. Vou lá e vou fazer esse trabalho. E eu vou fazer uma pausa aqui, porque é muito curioso como nós tivemos acesso ao seu livro. Porque foi justamente de uma forma inesperada. Exatamente. Né? Nós temos um grupo da empresa e a nossa gestora nos mandou, a nossa gerente nos mandou esse livro e falou assim, olha que legal, livro... que foi compartilhado no grupo do condomínio dela. Isso. Né? Que já a gente não sabe mais da onde. Não sabe mais, não consegue mais rastrear. Mas assim, ela compartilharam no grupo e ela resolveu compartilhar conosco muito pela temática, né? Em relação ao nosso curso também. Mas porque é uma história muito gostosinha de muito ler. rica. É uma história, assim, fantástica. Gente, quem não leu, leia. Porque é muito gostoso. Ele mostra na prática como você explicar para uma criança típica, como ele vai entender o coleguinha atípico. Isso. E traz ali uma riqueza de detalhes, de situações cotidianas que não tem como você não já pensar em situações que você viveu, que você consiga replicar. Então, a criança consegue se identificar muito facilmente com o que está escrito ali e consegue entender de uma maneira muito gostosa o que ele precisa fazer para acolher esse coleguinha. Conta um pouquinho dessa história, dá um spoilerzinho só para quem não leu o livro ainda conhecer. Então, essa história, eu conto a história como se fosse o primeiro dia de aula, né? De uma criança com autismo. Então, ele chega na sala de aula, as crianças já escutam burburinho, né? Desse termo que agora tá, né, em alta, autismo. Ah, ele é autista, mas o que é isso? Ele parece normal, o que tem de diferente? E aí a professora vê a curiosidade da turma e já começa, já traz para ali um projeto de conscientização para explicar para as crianças o que é o autismo, né? E aí eu usei os 5 sentidos, em cada sentido acontece uma coisa, uma situação com o Cristiano, né? No caso do barulho, ou, por exemplo, vou dar o primeiro exemplo que aparece ali. A professora pega uma abobrinha e um chocolate na mão, né? Porque as crianças, a maioria das crianças com autismo faz seletividade alimentar. E aí tem mais a ver com a crocância, ser pastoso, com essa textura. Sim. Mas, como eu ia explicar assim, de maneira que chamasse a atenção? Eu falei, já pensou? Você comer um chocolate e sentir gosto de abobrinha? Sim. Né? O que você ia fazer? A professora fala. Sim. Se gospe. Porque às vezes a gente vê uma criança, coloca a comida na boca e gospe tudo e fala, nossa, que mal educada. Mas, gente, a gente não sabe a informação que o paladar tá passando pro cérebro dele. Sim. O que é aquele gosto? Sabe? O que é aquele cheiro? Eles não recebem da mesma maneira que nós. Então eu vou passando pelos 5 sentidos. E teve uma história, né, que eu também busquei lá da internet, de uma autista adulta, que ela tenta explicar o que ela sentia quando ela era criança na hora do banho, né? E aí eu encaixei ali no meio da história, porque eu falava, gente, olha uma coisa que a gente não se toca. Por que a criança tá berrando que tá tomando banho? Banho é uma coisa gostosa. Banho não é só pra ficar limpinho, banho é pra relaxar, né? Como? O que tá acontecendo? Por que tá sendo ruim pra ela? E aí ela explicou que ela sentia assim, parecia que ela tava debaixo de uma cachoeira. Eu não sei, eu já fui numa cachoeira. Você não sabe o que vai vir de lá de cima. Sim. A mesma sensação, assim, gostosa daquela água, aquele medo, o que vai cair na minha cabeça, né? Pode vir uma pedra, pode vir, não sei. Aí tem a sensação frio, calor e um monte de coisa. O barulho do chuveiro, não sei em que altura que ele recebe esse barulho, né? E a gente vai passando pelos sentidos e explicando para as crianças esse cérebro brincalhão. Então, que distorce as coisas, que fica brincando com o Cris, que fica enganando ele. Imagina você ter um cérebro que te engana. Aí as crianças, nossa, que difícil. Aí a gente tem que ajudar ele. A gente, como assim, né? A gente vai dar um jeito nesse cérebro. E vai criando empatia a partir E aí no final, com as perguntas e respostas, as crianças entendem o que eles sentem, fazem esse acolhimento e ele se sente feliz na nova turminha, né? E as crianças sugerem soluções. Isso é o mais interessante.
que você coloca o protagonismo na mão daquela criança. Sim. Ela tem que tomar uma decisão, porque no dia a dia ela vai tomar uma decisão também. Sim. Olhar, ele tendo a interação com o coleguinha da outra turma, e falar, será que eu falo? Será que eu não falo? O que eu faço nessa situação? A partir disso, ele consegue lembrar do livro e agir. Sim, isso, sim, né? chamar. E aí outras 2 questões que eu achei super importantes, que eu coloquei no livro, uma para os pais saberem da lei, né? Sim. Que ele tem direito ao profissional especializado. Não é um estagiário de pedagogia. Sim. Porque eles colocam a parte mais difícil do ensino na mão de uma pessoa que está começando. Sim. Né? Então, não é um estagiário, não é um auxiliar de turma, não é um monitor, não, gente, né? Sim. É um profissional capacitado, Que especializado. vai trabalhar a questão da aprendizagem com ele, de fato. Isso. E a outra questão que eu chamo a atenção é a lei da prioridade, porque as crianças veem ele passando na frente, vê ele sendo atendido primeiro para ele não ter um rompante, né, um comportamento Claro. disruptivo, e elas, por que eu não, né? Então ali a gente já explica para que elas mesmas tomem a decisão de dar preferência para ele, entendeu? O fulano, deixa o Cris passar, deixa o Cris passar, e assim vai, sabe? Sim. E aí... Isso eles conseguem assimilar quando criança e reproduzir na vida adulta. Que é o que a gente espera, né? Sim, Que a sociedade dê oportunidades corretas para quem precisa, né? isso. E isso é muito interessante. E vamos voltar um pouquinho então à questão da inserção dele na escola. Como que foi para você passar? A gente estava falando que tudo é um efeito em cadeia. Você aprendeu, pegou com os profissionais, com os terapeutas, aplicou em casa e agora vai levar para a escola. Quais ferramentas que você começou a passar para os professores dele, para os atendentes terapêuticos, para os tutores, acompanhantes que trabalharam com ele? Como que foi? O cronograma que eu usava em casa para fazer aquelas 4 atividades que eu citei no início, para ele aprender a concentração e a atenção compartilhada, eu ampliei, né? Aí eu busquei várias figuras na internet, tipo oração, hora do lanche, hora de brincar, atividade. Fiz uma caixa sensorial. O que é uma caixa com brinquedo sensorial? Essa caixa vai ser o reforçador positivo, o prêmio dele na sala de aula. Então, em casa era o tablet. Sim. Na sala de aula, eu não posso deixar um tablet, porque chama muito a atenção dele. Então, a gente troca e faz essa troca por uma caixinha de brinquedo sensorial. Brinquedo sensorial é um brinquedo que acalma. Não demanda da tua parte cognitiva, do teu pensamento, da tua concentração. Ele é um brinquedo tátil. Então, pode ser uma bola que pisca, uma moeba, um brinquedo que estica, né? Uma bolinha de sabão. Uma bolinha de sabão. Então, todos esses brinquedinhos, a gente fazia essa caixa, porque cada atividade que ele fazia, logo em seguida ele recebia da professora esse brinquedo para se acalmar. Outros reforçadores positivos que a gente colocou lá na planilha, como opção para a professora montar, né, esse dia a dia dele, foi o passeio no parque e tomar um sorvete, porque na cantina lá da escola tinha sorvete para vender, Sim. chupar uma bala. Então, outros reforçadores também, né? Sim. O interessante é que a professora, em alguns momentos, deixava a sala com a AT, que no caso era acompanhante dele, Sim. e ela saía para fazer esse momento de reforçador positivo com ele, né? Para ela ter esse contato na hora prazerosa dele também, por conta desse vínculo. Porque elas precisam trabalhar muito juntas, não adianta só a AT ou só a professora. As duas têm que compartilhar esse vínculo dele, né? Sim. Então, eu acho que a ferramenta mais importante que eu consegui confeccionar, que foi o que a gente ampliou de casa para a escola, foi esse cronograma de atividades diárias. Então, eu enviei para a professora as figuras. Como que você faz? Eu fiz assim. Eu baixei da internet as figuras, de acordo com o que a professora me falou que acontecia na sala de aula, Sim. né? Momento do lanche, momento da entrada. Isso, né? dar a mão para a professora, pegar a agenda, tudo minuciosamente lá em pequenas partes. Aí imprimi, recortei, levei lá na papelaria, eles plastificaram, Sim. recortamos de novo.
Aí na casa de artesanato você compra aquele velcro autocolante dupla face, que tem o macho e a fêmea. Então ali no cronograma você faz uma linha com aquele velcro e com velcro macho, e no outro, nas figurinhas, você cola o fêmea. E aí ali a professora vê o que ela vai fazer no dia e ela põe o cronograma na ordem, e no final tem que estar a figura de ir para casa, para ele saber que assim que ele terminar, ele vai para casa. Esse cronograma, para quem não conhece, não viu, pensem num retângulo de papel. Isso. E ali ela começa a dividir por momentos, por quadradinhos, todos os momentos que ele vai viver na escola. Então, o momento da chegada, recebe a figurinha da chegada. O momento do lanche... A rotina já tá montada. Ele não recebe, ele tira. Ah, sim, não, mas eu digo, quando a pessoa vai montar, ela vai colocar o que ele vai fazer em cada momento. Perfeito. Aí você, como mãe, vai colando, né? A professora te informa, ele vai chegar, vai fazer a oração, como você disse, vai ter um momento coletivo e depois a atividade. Então, cada figurinha você vai personalizando conforme a rotina do dia. Isso. Se ele tem uma atividade física, você tira aquela figurinha e cola outra para que depois, ao longo da rotina dele, ele possa ir destacando todas as etapas que ele foi fazendo, para que no final do dia ele saiba que ele completou todo aquele calendáriozinho dele ali e que ele vai voltar para casa com os pais. Sim, e logo depois da atividade, naquele cronograma, ele tem o brinquedo que ele vai ganhar. Então aquilo também é um reforço positivo. E quando acontece do cronograma ser interrompido por alguma questão que foge do controle, tanto da escola ou sua, como que ele reage? Não é ruim, a criança fica um pouco desestabilizada, mas assim, geralmente pode gerar um comportamento disruptivo, mas geralmente você enquadra, você explica, né? Olha, aconteceu tal coisa, você vai precisar fazer isso aqui antes de ir embora. Choveu, não vai dar pra ir no parquinho. Isso, então vamos tirar o parquinho, vamos colocar um Isso. quebra-cabeça pra você montar aqui na sala, um Isso. exemplo, né? Ou atrasos também, né? Porque ao longo da vida dele, nada vai ocorrer tudo conforme nós planejamos. Sim. Esse planejamento, ele serve porque como a criança não tem noção de horas, a ansiedade abaixa, funciona com criança típica também, né? Então ele sabe o que vai acontecer durante o dia e não causa aquele desconforto de você estar perdido no tempo e no espaço, sem saber que horas que teu pai vem, se vem, né? Então, porque é visual, as figurinhas lá mostram pra ele o que vai acontecer, principalmente criança que não tá alfabetizada. Sim. Esse pra mim foi o recurso assim sensacional. No meu Instagram eu coloquei fotos desse recurso e expliquei como usar também, nesse mesmo que eu já passei. Legal. Continue com a gente acompanhando esse episódio e não deixe de seguir os próximos que vão surgir. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e nos nossos canais. Até logo!